E hoje eu queria falar sobre Barnabé. Barnabé, a gente conhece como Barnabé, mas na verdade o nome dele não era Barnabé. O nome dele foi mudado. O nome dele era José. Vamos lá. Vamos ler aqui Atos capítulo 4, versículo 32. Diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, preste atenção, José, um levita de Chipre, que era uma ilha perto ali de Israel, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, ou seja, o nome foi dado aos apóstolos, não era o nome dele, que significa encorajador, ou em outras versões, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu quero, antes de falar de Barnabé, fazer um pano de fundo para que vocês entendam qual era o contexto. E aí, para você entender o contexto, era o contexto de uma igreja primitiva. Era a igreja já no seu berço. Uma igreja que estava passando por perseguições. O Brasil está passando por esse problema aí no Rio Grande do Sul, né? E aqui no Rio a gente passa pelos nossos problemas. Aqui no Muquiço teve esse problema. Mas se não tem um problema no Muquiço, tem problema de violência, né? Tem sempre alguma coisa. Só que naquela época era um ataque frontal à sua fé. Eu ouvi dizer, até o Gil compartilhou comigo, eu não sei se isso já avançou, se você não pode anunciar o evangelho, anunciar a palavra da cruz e fazer com que aquelas pessoas se convertam, aí a vaca foi pro brejo. Mas isso aí é uma mordaça, porque se ela impede de você pregar a palavra da cruz do arrependimento lá, falta pouco depois para proibir aqui. Então, os tempos estão se acelerando. A palavra de Deus já falou de guerras, rumores de guerras. Eu falei aqui no grupo dos homens, eu não sei se vocês sabem, mas Israel é um termômetro de Deus, né? Israel espera a construção do terceiro templo, porque o anticristo vai reinar lá. E eles querem construir, vai reinar o tempo dele ali. E eles querem construir exatamente onde tem uma mesquita lá, porque era o lugar antigo. E para os judeus, só um recorte aqui, para vocês entenderem em que tempo você está vivendo. Os judeus lá, se eu não me falha a memória, em Números ou Deuteronômio, tinha que sacrificar uma novilha vermelha no templo. E existe uma comunidade judaica agora se reunindo para construir o templo. Eles já têm todo o dinheiro para construir. Se falar assim, pode agora, os caras já têm tudo pronto. Eu estava acompanhando a Aline, uma historiadora de Israel, top, ela falava o seguinte, que o templo, eu não sabia, que o templo de Salomão era considerado um prédio de 21 andares, é muito alto. Mas olha só, o que sacrificavam lá no templo, que era importante numa data? Uma novilha vermelha, uma vaca vermelha. E paz, meu querido, se você não acredita na Bíblia, você também pelo menos considere as coincidências então, se você não acredita na Bíblia. A Bíblia fala que o povo de judeu tinha que sacrificar uma novilha. E eles estão precisando construir um templo para sacrificar a novilha, porque lá é a cultura, a religião deles, e não acreditam que Jesus ainda veio. Eles estão sem ver uma novilha vermelha há só 2000 anos. Só 2000 anos. Que eles estão tentando achar uma novilha vermelha que ninguém achava. Aí, adivinha, vieram 5 de avião do Texas agora e pousaram em Israel. Estão do lado, pertinho do terreno, onde no futuro seria o grande templo. Queridos, existem muitas evidências e muitos sinais, né? Se você pesquisar aí sobre lua vermelha, a Bíblia fala de lua de sangue, é um fenômeno que recentemente a lua está, entre aspas, que eles chamam enferrujando, porque é uma substância da lua, que está mostrando ela avermelhada. Isso não é olho lu, não, embora apareça de vez em quando. Mas os sinais estão aí, Jesus está voltando. Ele prometeu vir e veio, ele prometeu voltar, e ele vai voltar, porque ele não é mentiroso, amém? Amém.
E nós precisamos de gente, como eu estava falando. A gente precisa andar com gente. Porque se você acredita na palavra, você vai acreditar que é melhor dois do que um. Não tem essa de você andar sozinho, não tem essa de você procurar os cantos aqui. Não estou dizendo que quem está procurando o canto aqui não quer andar sozinho, não. Mas normalmente a pessoa que quer andar sozinho procura os cantos, procura lá no fundo e tudo mais. Não acredito que seja o seu caso aqui hoje. Talvez seja só porque está cheio mesmo. Olhando algumas pessoas, eu tenho certeza de que é só porque está cheio. Mas a gente precisa de gente. E na igreja primitiva tinha perseguição. Eu estou falando isso porque os tempos estão se apertando. E nesse contexto, na igreja primitiva, o tempo estava estreito. Coloca o seu celular no silencioso, que deixa Deus falar contigo agora. E aí tinha perseguição aqui, queridos. Então, como tinha perseguição, a gente está tirando do nosso arroz, do nosso feijão, para ajudar alguém. A gente olha lá e fala assim, esse imóvel aqui eu não estou precisando tanto, não é necessário, não é essencial, eu vou pegar, vou vender, vou abençoar alguém. Pois é o que estava acontecendo aqui na igreja primitiva. Tinha perseguição, tinha luta, tinha a família que estava denunciando os seus parentes porque estavam aceitando Jesus, então expulsavam os seus parentes, as pessoas estavam indo para a rua. E aí, venha comigo, por favor, Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Se a Bíblia diz que de uma multidão se tinha uma mente e um coração, eu creio que a gente pode viver isso hoje, amém? Eu creio que mesmo de muita gente, mesmo no meio de muita gente, nós podemos ter uma somente um só coração. A gente pode ter só uma unidade, a gente pode ter uma unidade, ainda que seja uma multidão. Porque é o Espírito Santo que faz isso, não é obra do homem, mas é obra do Espírito. E a Bíblia diz que ninguém considerava unicamente seu coisa alguma. Não era que a casa não era dele, mas ele não considerava unicamente dele. É minha, mas eu cedo. É minha, mas eu abro para um pequeno grupo. É minha, mas eu abro para o discipulado. Né? É meu carro, mas eu empresto. É meu dinheiro, mas eu empresto. Mas eu dou. É meu tempo, mas eu entrego. Eu ajudo. Porque ninguém considerava unicamente seu coisa alguma. Nem templo, nem casa, nem tempo, nem casa, nem carro, que não tinha carro, mas tinha jegue, tinha jumento. E aí emprestava lá o jumento e o jegue. Vai andar para lá, você está andando muito longe, pega que eu não vou usar. Percebe? E eu fico pensando, será que nós somos essa igreja que tem Barnabés, doadores, que tem Barnabés que olham para pessoas, que caminham com gente, que encoraja, que consola, que é filho da consolação? Isso não quer dizer que nós precisamos ter pessoas perfeitas, porque Barnabé não era perfeito. Mas eu espero que dentro da nossa igreja tenham filhos da consolação, tenham Josés que sejam chamados de Barnabés. Tem Maurice, Nilzas, Ailtons, Flávias e tantas outras pessoas que sejam chamados de Barnabés. Que sejam chamados de encorajadores. Porque o encorajador, ele enxerga quem está do lado dele. O encorajador não olha só para ele. O encorajador não olha só para os seus problemas, só para as suas contas, só para os seus sonhos, ou só para as suas vontades. Ele olha a gente, ele caminha com gente, ele quer estar com gente, ele quer estar perto, ele quer estar junto. Ele não tem medo de se ferir, ele se lança, ele se entrega, ele abre mão do que é dele. E aí você vê que ninguém considerava, era ninguém, tinha muitos Barnabés, mas desse povo todo, que era generoso, que era unido, tinha um que ainda se destacava. Porque se ninguém se considerava unicamente seu, coisa alguma, e alguém muda o nome de José para Barnabé, esse cara devia estar num nível muito absurdo, né? Que a gente tenha pessoas aqui no nosso meio nesse nível muito absurdo, amém? E eu tenho certeza que para Deus chamar, porque olha só, Barnabé não era um dos 12, mas ele foi chamado como missionário. A Bíblia diz lá na frente que ele estava entre os profetas e mestres. Ele foi um missionário, ele foi um profeta ou mestre ou. Ele foi alguém que foi para Antioquia, ele foi braço direito do apóstolo Paulo, ele pregou por muitos lugares, ele era destemido, ele era corajoso. Mas eu creio que Deus usa essas pessoas que estão ali, juntinho, colado, com gente,
Pode vir na EBD? Vem. Pode vir no PG? Vem. Pode vir no discipulado? Vem. Pode vir ao culto? Vem. Pode visitar? Visita. E eu quero agradecer a irmã Andréia, que foi lá visitar, e a Ana Cristina, que foi visitar a Cris. Eu quero agradecer ao povo que faz as visitas nos lares, a irmã Andréia, a diaconisa Carla, o Jobiel, Nilza, eu estou esquecendo de mais algumas pessoas, me perdoe, porque é o que eu estou lembrando na foto. São pessoas que, pastor Adérito, são pessoas que vão à casa, vão à residência, né? E aí cobrem a nossa lacuna. Eu estou aqui terça e quinta, terça discipulando as mulheres líderes, quinta discipulando os homens. Às vezes a gente vem sábado quando tem programação, vem domingo de manhã, vem domingo à noite. São missionários, são Barnabés, são pessoas que estão dispostas a se doar, a se entregar, a se sacrificar, a não pensar somente em si. E eu creio que Deus quer levantar Barnabés assim, amém? Eu creio que Deus quer levantar pessoas. Então, querido, quando a gente fala no discipulado que o preço só aumenta. Você quer ser usado pelo Senhor? Pague o preço. Mas não é o preço da salvação, porque esse já foi pago na cruz. É pagar o preço do discipulado. Quem não entregar tudo, quem não renunciar a tudo, quem não matar o eu, quem não morrer na cruz, não é digno de ser meu discípulo. Vinde após mim, eu farei vocês discípulos. Então, esse é o maior chamado. É o maior privilégio de você ser um discípulo de Jesus, de você fazer discípulo. Isso traz sentido à tua vida, porque você tira a tua vida do centro. Você tira a tua vida, você para de lamber tuas feridas, você para de olhar para o teu problema, porque você não está sozinho, tem outras pessoas. Você consegue olhar para o problema do outro, você consegue se compadecer com o problema do outro. Repito, não estou dizendo que você vai ser perfeito. Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Tanto que Barnabé e Saulo lá se desentendem. Em algum momento lá, Barnabé era um homem cheio de Espírito Santo, cheio de fé, era um homem que repartia, era um homem generoso. Era um homem que encorajava, era um homem que consolava, mas em algum momento ele entendeu que ele tinha que se posicionar e dizer, não, vamos levar Marcos. E Paulo, também como não era uma pessoa muito flexível, se posicionou, não, vai levar. E ali eles se desentenderam, percebe? Essas coisas acontecem nas grandes e melhores famílias. Mas lá na frente, Paulo reconhece tudo. Chama Marcos de novo para o ministério, ele me é útil. Eu achei que ele não era útil. Então percebe? Eu creio, querido, eu creio que se Deus vai chamar uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula, eu creio que a igreja que ele vai buscar é melhor do que a igreja primitiva. Se ele está preparando uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, para apresentar a si mesmo, perfeita, ele vai buscar uma igreja melhor do que ele iniciou, amém? Porque nós somos transformados de glória em glória. Aquele que começou a boa obra de completar, como é que ele vai completar com um negócio pior do que começou? Não acredito. Então eu acredito que nós podemos ver essa realidade. Eu acredito que o Espírito Santo pode mexer dentro dos nossos corações e nós sejamos generosos na nossa entrega, no nosso tempo, no nosso dinheiro, em tudo. A Bíblia diz que eles compartilhavam tudo que tinha. Você é generoso? Dá uma nota de 0 a 10 aí para você, se você é generoso. Qual foi a última vez que você meteu a mão no bolso e abençoou alguém? Qual foi a vez que você abriu mão do seu tempo e foi visitar alguém? Qual foi a vez que você abriu mão do seu tempo para escutar alguém, aconselhar alguém, ser um discipulador, ser um encorajador? Certamente você vai medir aí, vai pensar, Senhor, eu preciso ser mais. Senhor, eu quero aprender com essa palavra, eu quero aprender com o Barnabé, eu quero aprender com os homens de Deus, eu quero fazer o que eles faziam. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Eles compartilhavam tudo que tinham. Não havia necessitado. E meu primeiro objetivo é ajudar pessoas que batem aqui, que pedem aqui, sim. Mas depois que não houver nenhum necessitado aqui no meio. A regra é, não pode ter ninguém com conta atrasada, com alimento faltando, e eu ajudar pessoas lá de fora. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé. Então tem uma régua. E Paulo coloca uma outra régua lá na frente, dizendo que nós não temos que ajudar toda e qualquer viúva. Porque a viúva que é jovem, que vai voltar a trabalhar, ele diz, não ajude essa viúva, ajude a viúva verdadeiramente viúva, que não tem família para amparar, porque a que tem família, que seja amparada pela família, para que não sobrecarregue a igreja. Então a palavra de Deus é maravilhosa e nos dá norte para tudo. Mas vamos lá, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava
sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está debaixo do poder de Deus e da graça de Deus vive o que Barnabé viveu. Quem está sobre o poder e sobre a graça de Deus não fica indiferente. Abençoa, reparte, entrega, encoraja, ajuda, aconselha. Que Deus levante no nosso meio Barnabés, que largam tudo, que abrem mão de propriedade. E é incrível, daqui a pouco eu vou chegar num detalhe muito interessante que eu não tinha atentado e que para mim mexe muita coisa. Não sei se você já atentou, quando eu falar você vai perceber se já tinha se atentado ou não. Mas veja, vendiam tudo, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. O texto, eu não quero enfatizar muito sobre isso, mas a igreja, o púlpito também é um lugar de ensino. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma ordem que Deus estabeleceu. É bem verdade que todos nós somos sacerdotes diante de Deus e que o nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. Mas é também verdade que ele instituiu líderes e autoridades espirituais sobre o rebanho para governar, para cuidar, não para dominar não, para governar, para cuidar. E os apóstolos, eles cuidam do rebanho e prestarão conta. Olha que interessante. Eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Eu ouço muito por aí sobre questões de dízimos e ofertas. Se nós podemos, se devemos ou não dizimar, querido, quando você olha o Novo Testamento, você vai ver que a prática vai muito para além do dízimo. Não tinha necessitados, era até não necessitado. Tem necessitado, tu vai dar mais de 10, querido. Porque ainda tem necessitado. Percebe? Essa é a régua. E vendiam propriedades. Eu não estou dizendo aqui que você tem que vender tua casa. Não estou dizendo que você tem que vender o carro. Aqui não tem fogueira santa para você dar tudo, né? Mas o Espírito Santo toca no seu coração e você vai sendo generoso. Mas percebe, existe uma ordem. Eu já vi muito por aí, nesses 16 anos de Antioquia, pessoas às vezes quererem administrar os seus próprios recursos, os seus próprios dízimos e ofertas. Dizendo, o dízimo no Novo Testamento eu vou dar para quem eu quiser. Só que, se a gente olhar aqui, eram colocados aos pés de quem? Dos apóstolos. Não tem uma régua aqui, né? Mas olha só, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quem distribuía? Os apóstolos. José, vê aí na tua Bíblia. José, Levi. Ele era o quê? Ele era o quê? Fala mais alto, por favor. Levita. José era um levita que foi chamado a Barnabé. José, um levita, vendeu e entregou para quem? Para os apóstolos. Era um levita, gente. Ele se converteu a Cristo Jesus e abandonou tudo. Porque um levita que não acreditava em Cristo Jesus estava onde? Diz aí. Um levita, vou repetir. Diácono Jobiel já repetiu, já respondeu, mas não repete agora não. Não sei se o pessoal ouviu. Um levita estava onde que não aceitava Jesus? Aonde, gente? Fala mais alto. No templo. Um levita estava no templo e estava ainda sustentado por dízimos e ofertas de pessoas que não tinham acreditado em Cristo Jesus. Ou seja, ele, que era de linhagem sacerdotal, que era o levita, podia bater no peito e dizer, eu vou distribuir o meu dinheiro, o dinheiro do meu campo. Mas ele não faz. Ele pega o dinheiro e vai aos pés dos apóstolos porque ele reconhece que a autoridade agora é outra. Ele mudou, ele não é mais autoridade. Ele reconhece a autoridade que Deus colocou. Então isso é maravilhoso, porque se um levita, que não era qualquer pessoa, era de uma linhagem sacerdotal, reconheceu a autoridade dos apóstolos e foi colocar lá aos pés dos apóstolos dizendo, distribui, querido. Um dia, uma pessoa chegou aqui e comprou um negócio caro. E a pessoa decidiu comprar com o seu próprio dízimo. E depois comprou um negócio caro de novo. Eu chamei o irmão e falei, irmão, olha só, se todo mundo quiser administrar o seu dízimo e comprar o que acha de importante aqui, a gente vai ter tudo. Só vai ter que fechar a porta e ir embora, porque não vai ter como pagar aluguel e conta de luz. Percebe? A prioridade, olha só,
Os apóstolos distribuíam segundo as necessidades de cada um. Eu conheço a necessidade dele, eu conheço a necessidade daquele, necessidades que talvez vocês nem sabem e que a gente nem diz. Então, se você confia na liderança, entrega aos pés. E se você é uma autoridade, José também era, mas entendeu a autoridade maior que Deus tinha instituído. José era um levita de Chipre, de uma cidade. De uma cidade não, de uma ilha. Eu fico pensando, caramba, aí o terreno dele numa ilha, já pensou? Devia ser carinho, né? Quem gostaria de ter um terreno na ilha aí? Ele era de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha, que Deus levante pessoas generosas, que Deus levante pessoas abundantes, que Deus levante pessoas com essa mentalidade. E a gente vai falar agora um pouco mais sobre Barnabé e entender que o poder e a graça estão sobre aqueles que se portam com Barnabé, como Barnabé. Se você está cheio do poder de Deus, querido, você vai ficar morcegando de boca aberta aí, no domingo, no PG, no discipulado? Você vai ficar olhando a banda passar e não vai procurar um líder dizendo, me discipula? Será que se você estiver cheio do poder de Deus, cheio da graça, cheio de fé, você vai estar de bobeira? Não, eu acredito que não. Eu acredito que quem está cheio do poder e cheio de fé e cheio da graça de Deus quer mais, tem sede, tem sede, tem sede, tem sede, tem sede. Ele vai dizer, me discipula, eu quero ser discipulado, me discipula. E Deus vai fazer um grande avivamento, a começar na sua casa. Porque uma casa avivada, uma vida avivada, um casamento avivado, filhos em comunhão, é o maior avivamento que Deus pode fazer na tua vida. E você vai contagiando. A tua família vai contagiando a outra. É exemplo, as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero ser que nem o Ailton. Eu quero ser que nem o Ailton. Tantos anos e anos e anos e anos caminhando na palavra do Senhor. Eu quero ser que nem o pastor Adérito. A mente ambulante aqui, um computador, fala a palavra de cor. Né? Exemplo, querido. O poder e a graça estão sobre quem é generoso, quem está disposto a abrir mão do que tem. Você está disposto a abrir mão do que você tem? Você fala, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho campo. Isso é o tempo, isso é a força, isso é a inteligência, isso é a habilidade, isso é o dom. Deus pode contar com Barnabés aqui? José é um levita, já falei aqui, reconheceu a autoridade. Em Atos 6, abre Atos 6, por favor, querido. A igreja se multiplicava. A igreja se multiplicava. Imagina uma igreja que se multiplica por obra do Espírito Santo. Pessoas são esquecidas. Aconteceu na igreja primitiva. Se você olhar Atos 6:1, você vai ver que a igreja cresceu, que pessoas foram esquecidas e elas foram se queixar com a liderança. E a liderança, novamente, não coloca a responsabilidade da distribuição de dízimos e ofertas na mão de qualquer um. Os apóstolos, agora numa igreja maior, em que eles não tinham condição de fazer, agora eles colocam na mão de outras pessoas para que eles sirvam as mesas. Então, está mais do que claro aqui que se você está aqui, se você confia na liderança, você tem toda a liberdade de entregar os teus recursos aqui. Agora, se você não confia, entregue em outro lugar. Não usa como desculpa para não entregar. Não, eu não confio, então não vou entregar. Entregue em outro lugar, que aí você vai ver que talvez não é bem que você não confia em B ou 3, talvez seja o seu coração. Mas a gente tem que ser Barnabé. A gente tem que ser generoso, a gente tem que ser abençoador, a gente tem que confiar, a gente tem que se entregar, a gente tem que ser, enfim, abundante. Então José, ele teve o seu nome mudado. Eu quero colocar alguns títulos aqui que foi atribuído a José. Abre aí Atos 9:27, por favor. Atos 9:27. Primeiro que nós já vemos que ele é um encorajador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você encorajou essa semana? Quem que você disse assim, coragem, vai dar certo. Continua. Segue. Vai dar certo, acredita. O Espírito Santo está contigo. Ou será que você senta e começa a reclamar, murmurar? Azedo. A gente precisa estar cheio do Espírito, amém?
A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para poder ser encorajador, filho da consolação. Atos 9, 27 diz assim, olha. Deixa eu achar. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Deixa eu explicar o contexto. Paulo tinha se convertido. Só que estava todo mundo com medo de Paulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. No contexto em que os apóstolos estavam olhando para Paulo e dizendo, Paulo está pregando Jesus? Ele estava prendendo todo mundo, estava matando todo mundo, ninguém acreditou, todo mundo ficou com medo. Barnabé foi corajoso. Barnabé foi corajoso e foi lá, eu vou lá. Mas ele podia correr risco de morte. Mas ele foi corajoso dizendo, eu não estou me importando com a vida, com a minha vida. Se eu acredito, ele foi corajoso e ele foi um cara crente. Um cara que acreditava que Deus era poderoso para salvar até Saulo, que matava pessoas e odiava cristãos. Você acredita que Deus pode salvar aquele que hoje detesta crente? Então você é um Barnabé. E Barnabé foi lá buscar Saulo e trouxe para os apóstolos e contou. Ele mudou mesmo. Eu acredito nele, eu sou corajoso. Eu sou encorajador, eu sou consolador. Ele era um homem de fé. Ele tinha muitas atribuições, ele tinha muitas qualidades. Todos estavam com medo, mas ele não deixou o medo dele paralisar. Ele foi até lá. Ele é um líder, ele é alguém que a palavra dele tem crédito. Porque quando ele chega para os apóstolos, ele diz, olha, ele se converteu, sim, e as pessoas acreditam nele. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A tua palavra tem crédito? Ou até o teu filho já descobriu que ela não tem? Quando você diz assim, fica aí, porque se tu não ficar aí, tu vai sair. Aí ele sai, porque ele sabe que tu não vai cumprir o que você falou. Olha, um texto triste é o de Ló. Porque Ló, quando entra na cidade, diz que Deus tinha alertado que destruiria a cidade, os seus genros riram dele, porque achavam que ele estava brincando. Eu fico pensando, fala sério, se eu falar uma parada dessa, vocês vão achar que eu estou brincando? Porque eu não fico brincando com essas coisas. Então, se acharam que Ló estava brincando, é porque muitas vezes a palavra dele caía em descrédito, ele brincava com coisa séria, e ele às vezes faltava com a verdade. Se eu falo que alguma coisa está acontecendo aqui, que a gente, sei lá, pode acontecer alguma coisa com essa parede, vocês vão acreditar. Porque a gente não brinca. A gente tem credibilidade. Então veja, queridos, a gente precisa ser líder, a gente precisa ter palavra, a gente precisa cumprir horário, a gente precisa dizer que vai e vai. Se você se compromete, vá! Uma pessoa que eu conheço chegava sempre para Isabela e falava assim, sábado eu estou lá na sua casa. E a pessoa não ia. Aí a pessoa chegava e falava assim, sábado eu estou lá na sua casa. E a pessoa não ia. Na terceira vez eu chamei a pessoa e falei assim, posso te dar um conselho? Mais velha que eu, não promete que você vai lá em casa. Porque a sua palavra já... Não falei, não tem crédito. Eu falei, não promete que você não vai lá em casa. Porque se você não tem condições de cumprir o que você está prometendo, isso eu falei, é melhor que você não diga que vai e depois deixe de ir. Ou você aparece de surpresa, eu dei duas opções. Ou você não diz mais que vai. Porque a gente tem trabalhado com a Isabelle o sim e o não e acabou. Quando a gente diz vai, vai, não vai e banca. Por isso que eu penso duas vezes antes de dizer não vai. Porque se eu disser que não vai, não vai. E isso ajuda. Isso ajuda no dia a dia. Esses dias a Isabelle estava na emergência, eu estou só observando um pai chamando o garoto. Arthur, 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 Arthur. O cara já estava lá, o garoto já estava lá no vidro. Não virou nenhuma vez. Eu olhando naquilo, se é Isabelle. Isabelle, vem aqui. Você está ouvindo o papai chamar? Eu ia até ela se ela não viesse. Eu baixo, olho nos olhos dela. Você ouviu o papai chamar? Ouviu. Então quando você ouvir, você vai na mesma hora. Já falei isso 1000 vezes, mas continuo falando. Porque às vezes ela faz. Às vezes ela vai.
Mas muitas vezes eu chamo uma vez e ela volta. É interessante quando eu estou na segunda e na terceira vez, eu falo, Isabelle, quantas vezes o papai já te chamou? Ela faz assim, 3. E quantas vezes eu tenho que te chamar? Ela faz assim, 1. Sabe tudo. Então por que você não voltou? Não volta. Uma hora eu vou precisar chamar só uma vez, amém? Ela está com 4 anos, ela vai aprender. Mas às vezes você chama, e você finge que não está vendo o teu filho fazer o que ele está fazendo. Eu tenho observado isso. Não estou falando aqui não, no mundo, na vida. A gente finge que não está vendo o que ele está fazendo. E aí o que ele faz? Ele finge que também não está te ouvindo. Porque ele já descobriu que você finge que você não está vendo. Depois você vai querer um filho obediente. Percebe? Que nós sejamos líderes de palavra. É sim, é não e não é não. Se tu não souber, não sei, vou pensar. Não seja um cara impetuoso nesse sentido. Porque o que você botar, banque. Até porque a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não, amém? E aí você vai ter menos trabalho, querido. Não vai é não vai. Vai, pode ir. Eu fico na praça só observando. Eu vejo assim, pais falando assim, e agora? Deu o horário, como é que vai ser para sair? Tá na mão da criança. Ah, meu Deus do céu. E o pai fica esperando, vamos lá, filho, vamos, 5 minutos, 10 minutos, vamos lá, tá na mão, tá rendido, tá vendido. Para a glória de Deus eu chego, Isabelle, a gente vai embora, tá bom. Deixa eu ver aqui. Vai embora. Porque vai embora, não vai. É 5 minutos, 5 minutos, é 3 minutos, é 3 minutos. Então, querido, seja um encorajador, seja um filho da consolação. Um outro texto fala que Barnabé exortava, ele consolava, ele exortava, ele jogava para cima, ele consolava, ele dava abraço. Gente precisa de... Gente, você tem um Barnabé do seu lado? Você é Barnabé porque você precisa ter alguém do seu lado. Sabe uma das coisas que é maravilhosa para a nossa vida? É alguém poder puxar a nossa orelha, querido. Faça um bem a você. Tenha alguém que tenha coragem de dizer para você que você está errado. Isso vai te livrar de muitas dores. Isso vai te livrar de muitos problemas. Se você não tem ninguém que diz para você, você está errado, reveja como você está vivendo. Você pode estar sendo um inacessível, você pode não estar tendo um coração ensinável, você pode estar vivendo a sua vida com seus próprios parâmetros, não está aberto a aprender e as pessoas vão perdendo a vontade de falar as coisas para você. Seja aberto, seja flexível. Seja flexível, tenha um coração ensinável. Eu também tenho aprendido isso. Eu quero me cercar de pessoas que possam dizer que eu estou errado. Mas eu sou pastor. Dane-se. Diga que eu estou errado. E graças a Deus eu tenho pessoas aqui na liderança que dizem, pastor, acho que não deveria ser assim. O que você pensa disso? Eu acho que não está só. E outras pessoas falaram, olha, eu acho que você está errado nisso aqui mesmo. Graças a Deus, porque isso te salva de dores. Sabe por quê? Tu vai envelhecendo. Fica melhor ou pior, gente? Fala a verdade. Quando tu envelhece, tu fica menos cri-cri ou mais cri-cri? Tu começa a fazer barulho, tu começa a fazer um cacuete que tu não fazia, com a boca, com um monte de coisa. A idade vai chegando. Pastor, como é que é o negócio mesmo? A idade vai chegando. E eu vou me acabando devagar. Meus cabelos vão pintando, meu rosto vou enrugando devagar. Comprei uma bengala. Dá um pitaco aí, vai. A velhice vem chegando. Eu também vou me acabando devagar. Meus cabelos vão pintando. Meu rosto vai enrugando devagar. Já comprei uma bengala para quando eu ficar velho eu me escorar. Dizem que velho vacila, mas quando eu ficar bem velho eu não quero vacilar. Cuida da tua saúde, querido. E cuida da tua mente. Porque tem um monte de gente aí que está ficando cada vez mais difícil, amargo, intolerante, reclamão, resmungão e daqui a pouco fica sozinho.
Aí depois reclama, botou na casa de repouso. Ainda bem que te botou na casa de repouso, podia te botar na rua. Porque você ficou... A diaconisa Flávia já vai me chamar, ela já balançou a cabeça, já vai me chamar e falou, pastor, não fala isso. Mas você é uma pessoa difícil. E às vezes eu fico me olhando no espelho, né? Tem que olhar, né? Teve um outro dia que a Paola começou a dar uma reclamadinha e eu já fiquei irritado, falando, você tá reclamando muito hoje, não sei o que lá. Eu pensei, rapaz, eu sou essa pessoa, né? Aí você vê como é que é para você lidar consigo mesmo. Tem que se olhar no espelho, tem que se ouvir, tem que se perceber. A gente se percebe, né? A gente está evoluindo, espero que esteja melhorando. Mas a gente precisa de gente para botar o dedo na nossa cara. A gente precisa de gente, eu não sei se você tem essa pessoa, para dizer que talvez você esteja criando teu filho errado. E deixa eu dizer uma coisa, eu escuto muito por aí também. Não toca no meu filho que eu viro uma leoa. Isso diz muito sobre você. Porque ninguém pode falar nada do seu filho, ele é o seu Isaac e você não entregou para o Senhor ainda. Você deveria estar aberto para ouvir o que pessoas dizem sobre o seu filho, porque talvez ele esteja reinando na tua casa, se você não está aberto para ouvir. E a gente está aqui nessa noite falando sobre tudo isso, e é para o teu bem. As conversas indigestas e ruins ficam para o pastor. Porque ele fala umas coisas que às vezes ninguém gosta, né? Ser pastor não é fácil, ser pastor não é só ficar aqui no púlpito. Ser pastor é ter conversa lá naquele quartinho lá. E dizer se está errado, é chamar atenção, é te aconselhar, é tocar talvez no teu Isaac, é entrar no teu casamento e te dar conselhos porque te queremos bem, não que nós não erramos, nós erramos também e vamos pedir ajuda para outras pessoas. Mas que a gente possa ter nesse lugar pessoas com os mesmos princípios dizendo, você está errado, mas também encorajando. Dizendo, você está certo, vai lá, eu acredito em você, eu confio em você, eu estou batendo palma para você, vamos embora, parabéns. Aliás, diga-se de passagem, a gente tem um time muito bom aqui na igreja, viu? Pessoas que se lançam, pessoas que se entregam, e Deus tem separado, a começar pelos diáconos, pessoas incansáveis, depois tocando nos líderes. Eu tenho alegria de trabalhar com vocês, diáconos, porque são referenciais, são homens que Deus separou, são homens e mulheres que Deus ungiu e que têm testemunho e que têm palavra, e que são líderes e que são exemplos e que possuem unção de Deus. E são homens e mulheres cheios de fé. Porque quando você vai caminhando por aí, você ouve cada coisa que nós, graças a Deus, não estamos vendo e ouvindo aqui. Os diáconos são coerentes. Atos 6 está dizendo, escolham homens de Deus, tementes a Deus e cheios do Espírito Santo. E os diáconos dessa casa são pessoas, homens e mulheres a Deus, tementes a Deus e cheios do Espírito Santo. São pessoas que são de palavra. Aproveitando aqui um parênteses para dizer, né? Às vezes vem gente de fora, consagrado ao ministério. E eu sempre entendo que as pessoas que vêm de fora consagrado ao ministério precisarão sentar no banco para ouvir e receber. E aprender, e a gente comer não só 1 quilo de sal, 3, 4, 5 quilos de sal, para a igreja reconhecer o seu chamado, para a igreja reconhecer o seu ministério, porque a gente não sabe, depois com o tempo a gente vai sabendo, mas a gente não sabe qual é o parâmetro de consagração aí fora. Só para vocês entenderem, um dia eu estava conversando com um pastor aqui do bairro, e a gente estava falando que a gente não dava ceia para criança, ele disse, eu dou. Aí, também a gente não dá ceia para quem não está casado. Eu dou. Qualquer um que chega lá, eu dou. Se o cara dá ceia para criança e para quem não é casado e está amigado, ele provavelmente consagra pessoas também nesse parâmetro. É o meu parâmetro? Não é o parâmetro da Antioquia. Ou pessoas que casaram no Senhor, se separaram e casaram de novo. Não é o parâmetro da Antioquia. Se você casou no Senhor, é para a vida toda. Não casa de novo, senão tu comete adultério. E você pode ter sido consagrado a diácono, evangelista, pastor, quem quer que seja, até apóstolo. Aqui a gente não entende que as pessoas serão reconhecidas se elas estão... se você andou no mundo,
E se você casou milhões de vezes, ok. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você casou no altar de Deus, querido, não, se você se separou, não tem mais ministério. Eu não consigo acreditar. Imagine que eu e Paulo nos separem. Só imaginando que isso não vai acontecer nunca. Eu estaria habilitado para pregar aqui? Se eu não consigo me conectar com ela, se eu não consigo pedir perdão e reatar, se eu não consigo conviver com ela, como que eu vou dizer, Senhor, eu estou aqui para te cultuar? A Bíblia vai estar dizendo assim, deixa a tua oferta aqui, reconcilia com teu irmão, depois tu volta e entrega. Eu não estou reconciliando nem com a pessoa que é uma só carne, vou querer ter ministério de quê? De quê? Onde que as pessoas estão? Entende? Casou é para a vida toda. Então, querido, Deus quer te usar poderosamente. Deus quer dar uma palavra para você. Eu já vou chegar nessa parte, eu preciso correr. A Bíblia diz em Atos 12, 25, nós já vemos que ele era um corajoso, que ele era líder, alguém que acreditava. Atos 12, 25, vamos lá. Vamos ver o que mais Barnabé era. Atos 12, 25 diz, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Tendo terminado. Barnabé é um cara que termina o que começa. Ao longo de 16 anos, eu já vi muitas pessoas chegarem aqui dizendo, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. A gente deixa fazer e a pessoa não dura nem 6 meses. Mas deixa eu dizer, se você é Barnabé, você vai terminar o que você começa. Diaconisa Ana Carla, quantos anos você está à frente do Ministério Infantil? 9. 9, só 9 anos. Porque está terminando o que começou. Quantas pessoas aqui, o Diácono Jobel, quanto tempo você está aqui com a gente? 16 anos. Porque está terminando o que começou. São pessoas que pegam para fazer e não largam, não olham para o arado, lá para trás. Olha para frente. Porque vai terminar o que começou. E ele era missionário. Terminado a sua missão. Qual é a sua missão? Qual é a missão que Deus te deu, querido? Se Deus te deu uma missão, arregaça as mangas. Começa a trabalhar. Porque o reconhecimento, o ministério é reconhecimento do que você fez. Você não vai ser consagrado para fazer alguma coisa. Você faz alguma coisa e é consagrado. Porque Deus vai reconhecer o ministério que você já está fazendo. E faça por muito tempo para as pessoas te observarem. Atos 12, 25 diz que Barnabé e Saulo, novamente, ele não andava sozinho. Ele andava em dupla. Você anda sozinho? Você anda sozinho? Pensa aí. Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo também Marcos. Então Barnabé também era discipulador, porque ele não andava sozinho. E ele, quando voltou da sua missão, que terminou, estava trazendo Marcos, que era o seu discípulo. Quem é o seu discípulo? Porque se nós temos Barnabé aqui, nós vamos ter discipuladores, amém? Não tem como você entender que você vive o cristianismo se você não estiver discipulando ninguém, ou se você não estiver sendo discipulado. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Então o Barnabé estava levando João Marcos. João Marcos pisou na bola, mas ele era um discipulador, ele continuava acreditando, ele acreditou até mais do que Paulo. E eu creio que Deus vai levantar pessoas que acreditam em outros aqui, amém? Atos 13:1, querido. Atos 13:1, na cidade de Antioquia, aí nós chegamos ao nome da nossa igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Agora ele vai dizer o nome dessas pessoas que eram profetas e mestres. E Barnabé está ali no meio. Então Barnabé provavelmente ou era profeta, ou era mestre, ou era os dois. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, nós tínhamos um nigeriano. Nós tínhamos Barnabé, que era da ilha de Chipre, levita, que era um judeu. Era uma igreja multirracial. Era uma igreja que não tinha só branco.
Era uma igreja que tinha branco, tinha negro, tinha gente amarela, vamos botar assim, tinha gente vermelha, tinha índio. A Antioquia era uma igreja multicultural, a Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Tinha profetas e mestres. Tinha, como eu já disse, Barnabé, Simeão, nigeriano, Lúcio de Cirene, outra pessoa, e tinha também o ex-inimigo. Qual é o ex-inimigo aqui? Manaém, que fora criado com Herodes. Meu Deus, Herodes era raposa. Manaém foi criado com Herodes. Manaém foi criado junto com Herodes. E Deus pega alguém que estava sendo criado com Herodes e bota junto com os discípulos, sendo profeta e mestre, e na igreja de Antioquia. Então a Antioquia é uma igreja onde tem missionários, profetas, mestres, nigerianos, ex-inimigos. E Saulo, ex-assassino. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, Barnabé adorava e jejuava. Se tem Barnabé aqui, tem adorador. Tem gente que jejua. Porque na igreja de Antioquia, na igreja onde tinha Barnabé, que tinha profeta, tinha mestre, tinha ensino. Tinha ensino da palavra, não tinha blá, blá, blá. Não tinha só historinha. Não tem só testemunho o tempo todo. Tem palavra. Não estou dizendo contra o testemunho. A gente tem que testemunhar, a gente tem que contar da própria vida. Eu acabei de contar da Isabelle. O testemunho é bom porque dá cor. Mas tem que ter palavra. Tem que começar pela palavra. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é Barnabé, você tem uma obra que Deus te chamou para fazer. Separe Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Se tu é Barnabé, tu tem uma obra e está sendo chamado. Qual é a obra que você vai se lançar? O que é que você vai fazer? Aonde você vai arregaçar as mangas? Interessante que mesmo sendo chamado pelo Senhor, assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Não é porque Deus falou que vai te usar que você não vai orar e jejuar. Deus falou que ia usar, separe Barnabé e Saulo. O que eles fizeram depois? Oraram mais e jejuaram mais. E sabe o que é interessante? Não se achavam a última bolacha do pacote. Porque esses que eram profetas e mestres se ajoelharam para poderem colocar as mãos sobre eles. Eles não eram líderes cheios de si. Eles não disseram: Deus me chamou e eu vou fazer a obra de Deus e não precisa de ninguém e vou sozinho. Não. Vai com a igreja abençoando. Vai com a igreja enviando. Eles eram enviados de Deus, eles eram missionários. Qual é a tua missão, querido? Começa a perguntar para Deus hoje qual é a obra que Deus te chamou. Porque crente que não faz nada não combina. Não combina. Lá na nossa casa, a Paola sempre fala, quando a Isabelle faz alguma coisa de errado, a Paola fala assim: isso não combina com você. Isso não combina com você. Deixa eu dizer uma coisa, se você está parado, isso não combina com você. Isso não combina com um cristão cheio do poder de Deus, missionário da igreja de Antioquia. Isso não combina com você. Ficar parado, o que acontece quando o membro fica parado? Ele atrofia. O que acontece se eu não mexer essa perna? Esta é sobrecarregada. Você vai sobrecarregar outro membro. E você um dia vai estar diante do tribunal de Cristo. E ele vai prestar conta dos seus atos. Atos 13, 2. Enquanto adoravam e jejuavam. Sabe qual é a característica de Barnabé aqui também? Ele anda de tanque cheio. Você está andando de tanque vazio ou de tanque cheio? Você tem que encher teu tanque, querido. Encher teu tanque com o Espírito Santo, com oração, com jejum, com palavra. Sabe o que não pode acontecer? O que não combina com você? É tu ficar a semana inteira só de rolando tela de TikTok e Instagram. A semana inteira sem pegar a Bíblia e chegar aqui seco, vazio e de tanque na reserva. Isso não combina com você. Porque se você é um Barnabé, você vai andar de tanque cheio. E eu não sei qual foi a última vez que você parou
e meditou. A palavra de Deus diz, medita na minha palavra de dia e de noite. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de fazer isso. Acordei cedo, fui dormir cedo em relação ao que eu durmo. Acordei cedo. E aí quando fechei os meus olhos, um monte de pensamento, um monte de coisa vindo. Pagar conta, resolver problema, mandar e-mail, mandar mensagem. Falei, Senhor, Deus, eu quero falar com Deus. Senhor, eu quero falar contigo. Eu quero estar contigo. E um monte de pensamento vindo. Falei, Deus, que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Eu quero falar contigo, Deus. Porque não combina você andar de tanque vazio. Não combina você pregar qualquer coisa, você compartilhar qualquer palavra. Não combina com você. Atos 13, 2, foi separado para a obra que foi chamado, mesmo assim foram jejuar, não se desconectaram da igreja, receberam a imposição de mãos. Atos 13, 46. Eram corajosos e não se dobravam à pressão. Atos 13, 46. Estou caminhando para o final, gente. Atos 13, 46. Então Barnabé e Saulo lhes responderam corajosamente. Responderam as pessoas que estavam se opondo a eles. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios. Se você é Barnabé, você tem uma palavra de Deus para você. Barnabé não se dobrou à pressão. Quando eles rejeitaram, Barnabé e Paulo disseram, vocês estão rejeitando? Nós vamos aos gentios, porque Deus nos ordenou de sermos luz para nações. Se você é Barnabé, você tem uma palavra de Deus para você. Amém. Amém. Então começa a pensar na palavra de Deus que você tem para você. Começa a pensar na ordem que Deus tem para você. Porque tem que estar na tua ponta da língua, você tem que saber muito bem. E Atos 14, 1, eu prometo, estou acabando. Atos 14, 1, Paulo e Barnabé foram como de costume à sinagoga. Quem é Paulo e Barnabé tem costume de vir para a casa do Senhor. Quem é Barnabé tem costume. Não tem esse negócio que, não tem nenhum ritual, não tem nenhuma liturgia. Tem costume. Tem costume. E para fechar, Atos 14, 21, eles estabelecem líderes. Paulo e Barnabé foram a várias cidades. Quando eles voltaram, eles instituíram líderes. Fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra e Icônio. Eu falei 14, 21, lê o 23, por favor. 23 diz que eles estabeleceram líderes e presbíteros. E o último versículo que eu vou citar está em Atos 15, do versículo 1 ao 2. Eles, às vezes, quem é Paulo e Barnabé aqui, vai, às vezes, entrar em algumas contendas. Mas você fala, como assim? Bora ler para não ficar nas minhas palavras. Alguns homens desceram da Judeia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Está certo ou está errado isso? Está certo ou está errado isso? Acho que tem gente que não está ligado, não. Está certo ou está errado isso aí? Eu chego para Isabelle e falo assim, Isabelle, isso é certo ou errado? Gente, ensinar que se você não for circuncidado, você não vai ser salvo. Está certo ou está errado isso? Está errado. Fica ligado, irmão. O irmão está dormindo aí? Vigia. Atos 15, diz, alguns dos irmãos foram a Antioquia e começaram a ensinar que tinha que circuncidar. Pode passar, o último versículo. Pode passar, o versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão. Se você quer ser Paulo e Barnabé, você vai contender com gente na hora certa, porque tu não vai ser omisso e frouxo. Quando tiver que dizer a verdade e bater de frente, tu vai dizer a verdade e bater de frente. Vai não! Aqui não tem que circuncidar, não! Aqui é pela graça, é por Cristo Jesus.
e eu vou contender contigo e vou discutir contigo se for o caso, porque tu é Paulo e Barnabé, amém? Vamos ficar de pé, porque você não vai deixar com que a mácula caia sobre as pessoas, sobre você, sobre a igreja, sobre a cruz, sobre a obra salvadora, esse negócio de que porque tu é Paulo e Barnabé, tu vai nunca contender com ninguém, nunca discutir com ninguém, isso não é de Antioquia. Porque em Antioquia, se for preciso for, a gente vai ter contenda e discussão para continuar batendo na tecla de que a palavra é do jeito que é. Amém, queridos?